E após Rentaro finalmente ter encontrado suas almas gêmeas, eles irão fazer de tudo para darem o primeiro beijo. E para quem não entendeu nada, Rentaro foi destinado a encontrar 100 almas gêmeas no ensino médio, e delas já encontrou 2. E as 2 se tornaram sua namorada, e uma é totalmente o oposto da outra. E elas estavam indo em direção ao colégio, enquanto uma pegou em sua mão, foi muito mais atirada, e a outra ficou só olhando, mas ela acabou percebendo e pegou na mão dela também. E ela dava desculpas, fingindo que não queria, mas vemos que ela queria, e para ele era o momento mais feliz de sua vida. E agora todos estavam felizes, indo para a escola, e de repente ele chama ela, mas ela queria que ele chamasse ela pelo primeiro nome. E ele acaba chamando, e ela fica muito feliz, e a outra ao ver, queria também, mas não quer dar o braço a torcer. E ela acaba chamando também, e todos foram felizes para a escola. E ao chegarem na escola, passa o aluno correndo em sua frente, e a vice-diretora vai em sua perseguição. Era que ela é muito rígida com as regras da escola, e se te pegarem correndo pelo corredor, vai te perseguir até onde for. E ninguém consegue escapar de suas garras, e como punição, ela aplica um beijo de língua. Isso não causava só danos psicológicos, mas físicos também. E após isso, elas perguntaram se ele já beijou alguém, mas ele não tinha, porque elas são suas primeiras namoradas. E agora elas perceberam de quem beijar ele será dono do seu primeiro beijo. E agora eles estão no horário do almoço, e ela estava muito fixada olhando para o gato. Enquanto isso, a outra aproveita a oportunidade e lhe ofereceu um omelete. E acabou lhe dando em sua boca, e ele gostou muito, e a outra ficou só observando. E ela também queria, e acabou lhe oferecendo os biscoitos que ela tinha feito. E quando ele lhe dando em sua boca, enfiou no buraco errado. E mesmo ele quase segue chorando, ele achou muito bom. Mas não era só isso, ela tinha trazido outra coisa, e queria lhe oferecer em sua boca, mas as pontas estavam quebradas, e não ia poder segurar com a mão, porque ia se sujar. E acabou arrumando outra maneira, e botou em sua boca. E seus rostos estavam se aproximando um do outro, e a outra não sabia o que fazer. E acabou pegando um e tacou em seu olho. E vemos que agora ele ficou cego completamente. E ele acabou espirrando e quebrou no meio. E ela acabou perguntando se ele estava resfriado, porque seus olhos estão vermelhos. E disse que ia melhorar se ele passasse para ela pela boca, porque resfriado passado é resfriado curado. E quando ele estava se aproximando, a outra meteu o peito no meio, dizendo que não tinha certeza se ele estava resfriado. E primeiro tinha que medir sua temperatura, e em sua família mediam pela testa e pela boca. E a outra se meteu no meio e falou, nada disso, o melhor é fazer a respiração boca a boca. E vemos, depois de quase sossegar, ela queria que ele desmaiasse. Isso sim, é uma boa namorada. E de repente, ela recebe uma peitada. E após isso, elas se encararam. E finalmente ele percebeu que elas queriam lhe dar o primeiro beijo. E ele falou para deixar com ele que ele tinha um plano. E ele já tinha elaborado, pensando que isso poderia acontecer. E ele passou a noite toda sem dormir, pensando em deixar as duas bem felizes. E eles vão resolver isso sem saber quem ficou com o primeiro lugar. Assim, as duas terão a mesma probabilidade de darem o primeiro beijo. E ele vai ficar de costas e escutar uma música. Enquanto isso, elas trocam de posição. E quando receber sua mensagem, ele ia jogar um dado. Se desse ímpar, ia para um lado. Se desse par, ia para o outro. E assim não saberiam quem ia lhe dar o primeiro beijo. Mas ela falou que alguém podia trapacear, porque os outros dois não vão estar olhando. Mas ele tinha a solução perfeita, a promessa do dedinho, que não vão trapacear. E elas acabaram concordando. E o jogo começa, e ao rolar o dado, eles escolhem a direção. Mas tem um problema, ele não sabe qual a direção delas. E esticou a sua mão para pegar em seu ombro. Mas vemos que ele pegou outra coisa, e acabou reconhecendo quem era de cara. E ele ficou sem reação, mas ela falou que não tinha problema, que eles poderiam fazer algo melhor. E ela acabou falando para outra que teve um problema e vão ter que recomeçar. E ao recomeçar de novo, um gato acaba olhando em sua calcinha e vai atrás. E ele chega primeiro e começa a brincar. E ela pensava que era o Rentaro. E ela não acredita que isso está acontecendo. E ao chutar ele, parte para cima e fala que ele tinha que avisar antes, porque ela precisava se preparar emocionalmente. Mas ela acabou percebendo que era o gato. E agora vão para outra e fala que tem que recomeçar de novo. E vemos, depois de quase ter ficado cego, agora estava todo quebrado. Daqui a pouco vai direto para o hospital. E após isso, eles tentaram diversas vezes, mas não deu muito certo. E elas já estavam quase brigando, porque ela falou que ela só fazia machucar ele, para ela parar com isso. Mas ele falou para elas não brigarem, que a culpa era dele, que ele era totalmente inútil e inexperiente. E saiu correndo, e elas foram atrás, e ele chamou a vice-diretora, aí lascou. E ela foi correndo em sua direção, e após conseguir pegá-lo e aplicar o seu castigo. Mas ela não deixou e a agarrou por trás, enquanto a outra chamava por ajuda. E ela não podia perder seu emprego, porque ela precisava de dinheiro para dar beijos em jovens que ela poderia chamar. E foge pelas paredes e acaba achando uma vítima. E elas perguntaram o porquê disso.
e ele falou que amava as duas e não queria elas brigando para ver quem lhe daria o primeiro beijo e preferiria jogar no lixo. E após isso, elas apontaram uma para a outra para lhe darem o primeiro beijo. Ele acabou abraçando as duas e estava muito feliz com a resposta delas e acabou tendo uma solução. E o único meio para resolver isso era um beijo triplo. E elas ficaram constrangidas, mas não tinham outra solução. E finalmente, após toda essa confusão, para quem lhe desse o primeiro beijo, acabou acontecendo. E após isso, eles estavam na biblioteca, e ela estava quase brigando pelo livro porque elas queriam cozinhar para ele. E ele falou que ele queria que elas se dessem bem, porque aliás, eles compartilharam um beijo. E ele acabou indo pegar um livro, e foi o mesmo que a outra escolheu, e os dois acabaram sentindo um choque. E acabou percebendo que achou sua outra alma gêmea. E vemos que agora ele achou mais outra para participar do seu harém.